Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Vou tomar minha água aqui. E aí, mais uma live, mais uma semana. Como vão? Deixa eu ir convidando aqui o pessoal. Oi, Larissa, tudo bem? Deixa eu convidando. Pô, pedindo uma ajuda já para vocês, como todo início de live, eu peço aí, pô, clica aí no aviãozinho, chamem aí seus amigos para participarem da live. Nós sempre trazemos aqui um assunto que é de interesse de todo mundo, né? Que é falar sobre empreendedorismo, falar sobre esse assunto nos dias de hoje é muito importante, né? Então eu criei essa live justamente com o intuito de ajudar as pessoas. Então estou trazendo vários convidados. Toda semana tem alguém que empreende, né? Claro, para poder trazer esse conhecimento, para poder trazer alguma dica, né? Que para você que está pensando em empreender, não sabe como, tem medo, você pega um pouquinho de conhecimento, algo que pode ser falado na live, pode mudar muita coisa, pode mudar uma vida, pode mudar a sua vida, ou pode mudar a vida de um amigo que está pensando em empreender e que você conheça, claro. Se você não conhecer, manda assim mesmo. A gente nunca sabe quando alguém precisa de algo. Então vamos tomar atitude. Hoje nós temos que viver de decisão. Então a decisão que a gente faz de enviar o aviãozinho, clicar aí no aviãozinho e chamar um amigo, é a decisão que pode mudar uma vida. Então hoje deixa eu terminar aqui de convidar o pessoal. Beleza. Oi, Lilian, boa tarde. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Apatini, é assim que fala? Desculpa se eu não sei, se eu errei, né, no seu nome, mas boa tarde. Então, hoje, para adiantar, né, para quem não me conhece, eu me chamo Rômulo Calvano, eu atuo hoje eu empreendo na área de condomínios. Boa tarde, professor Gilcimar, que está aí. O Gilcimar vai ser um convidado das próximas lives. Pô, uma honra ter a tua presença aí, professor. Então, eu empreendo na área de condomínios e hoje eu atuo como síndico profissional. Também tenho alguns projetos com parceiros, né? Prestação de serviços para condomínios, tem projeto, tenho criado muitas coisas. Essas lives aqui estão dando um resultado muito grande pelo relacionamento que eu tenho criado com as pessoas, né? Por exemplo, na live da semana passada, para quem não assistiu, ela tá salva aí no meu feed. Conversei com a Fátima Garipe, ela é da Fácil Gestão. Ela também uma pessoa normal falaria que era ela uma concorrente. Eu não, eu vejo ela como uma colega e como uma parceira de negócio. Ela também atua na área de sindicância. A gente saiu da live com uma ideia de escrever um livro. Então, de uma live sai um livro, sai um negócio. Então, toda live é importante. Oi, Renato, tudo bem? Boa tarde. Então, todo mundo que está participando aqui tem um intuito de trazer crescimento e aprendizado para você que está assistindo. Então, não deixa de clicar aí no aviãozinho, manda para o teu amigo, fala lá que eu não sou melhor do que ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas a gente tomou atitude, a gente teve a decisão de fazer. Nós não ficamos só no papel, hoje nós fazemos. E o diferencial de qualquer empreendedor é fazer. Por exemplo, nosso convidado está entrando aí, Igor. Hoje foi uma mudança de última hora. O Vinícius Vilar, também é meu grande amigo. Ele teve um problema particular, uma causa maior,
até desejo aí melhoras para ele. Ele não pôde participar, mas a gente se virou aqui em cima da hora. Eu dei um jeito e chamei meu outro amigo, Igor, que hoje ele trabalha no digital. Então, digital que hoje todo mundo está buscando. Eu estou trazendo uma pessoa que faz isso. E eu não vou falar nada, eu não vou falar sobre o serviço dele, vou deixar que ele fala. Vou deixar para ele falar, ele apresentar. Mas numa visão é aquilo. Qualquer um poderia estar aqui triste, poderia estar chateado. Porra, o meu convidado não vai poder vir, pô, vou cancelar a live. Não, a gente pega, dá um jeito. Eu consegui trocar nessa live, se não desse eu ia ter que fazer de qualquer forma, porque a gente não dá desculpa, a gente faz o que tem que ser feito. Deixa eu já convidar aqui meu amigo, Igor. Boa tarde, Rafa, boa tarde, Sandro. Tá conectando. E aí, Romulo, beleza? Beleza, mano? Como é que você tá, mano? Tô bem, e você? Tô de boa. E as coisas? Tudo na santa paz. Tá certo, aí sim, né? Não tanto porque a gente tem que botar pressão, né? Então a gente tem que causar um desconforto, né, para crescer. Isso. E aí? Riozão, calor? E tá nada aqui no Rio, tá chovendo já tem uma semana, cara. Tá chovendo direto. Eu tô com uma raiva, porque eu quero sol, pô. Eu quero um calor, aqui tá chovendo. Aqui também, velho. Tá um calor, uma chuva, aquele tempo indefinido, mas estamos aí, né? Pô, aqui a participação, quero agradecer por Gleison, pô, grande Gleison. Pô, tô até com saudade aí de estar na plataforma, estar com vocês. Brabo, boa tarde, pessoal. Lucas, Landinho. É o Gleidinho. Pô. Eu vejo o pessoal participando da live, eu fico com saudade da plataforma, pô. Sei que vou ir para São Paulo, aí eu vou estar de volta aí, logo. Aí sim. Aí Então, que as coisas funcionam. Claro, pô, não tem como não, pô. Aí é outro nível. Com certeza. Outro nível de conexão, de amizade, outro nível de profissional, outro nível intelectual, outro nível total, cara. O tempinho que a gente teve aí a gente fala que acaba... aqui é um lugar que acaba impulsionando, né? Exato. Porque nada é fácil, nada é tudo a pressão é muito grande. Aí você acaba deixando várias coisas para trás e se moldando a coisas novas, né? É porque todo mundo você vê grandes profissionais em qualquer área, todo mundo acha que é fácil, né? Mas você acaba sendo moldado de uma coisa que te impulsiona, te empurra para cima. Sim, exato. E aí a gente também, o pessoal às vezes não percebe que quando a gente chega de baixo, num lugar desse, a gente tem que colocar uma pressão três vezes maior para poder, não vamos igualar, mas para poder estar no nível, né? Porque a mentalidade é outra, o pensamento é outro, a atividade é outra, e a gente tem que estar nessa vertente aí ligada, né? É o mesmo propósito, né? Todo mundo no mesmo ritmo. Com certeza. E aí começa a fazer a diferença, né, o Romo? A gente começa a aprender algumas coisas que, às vezes, é o que muita gente fala aí, é acelerar os processos, né? A gente acelera o processo para a gente ver até onde a gente aguenta e o que consegue chegar, né? Exato. E aí, quando a gente chega naquele limite que a gente vê que não dá, ao invés da gente desistir e voltar, a gente agrega com o outro que faz a gente impulsionar ainda mais, né? Sim, com certeza. Com certeza.
deixa eu agradecer aí, ó, Vinícius, José, Murilo, boa tarde, pessoal. O Vinícius era o nosso convidado, mas ele teve um problema aí, mas agradeço por ele poder estar aí. Boa tarde, Edson, está entrando. Então, Igor, nesse comecinho, quero deixar aqui a casa aberta para você poder se apresentar. Já falei aqui um pouquinho, mas eu quero que você agora, a casa é sua, fique livre para você se apresentar a sua atividade, apresentar. Fique em paz, a casa é tua, fica à vontade, fala aí o que você quiser. Fala então, Romulo. Então, meu nome é Igor, 38 anos, aí tô começando aí várias jornadas novas na minha vida, né? Mas trabalhei bastante tempo na questão do audiovisual, continuo ainda, mas trilhando outros caminhos agora mais pro digital, né? Já fiz bastante trabalho fora do Brasil e tudo, já arrisquei alguns negócios, mas a vida do empreendedor, ela é o quê? Ela é arriscar, errar, consertar e continuar a jornada, né? E graças a Deus, assim, a gente tem aprendido muita coisa e virado o rumo, né? Da onde a gente está, para onde a gente está indo. Por quê? Porque, assim, o pessoal fala assim, eu costumo falar bastante alguns vídeos que eu estou fazendo, que, assim, todo mundo quer ser grande, mas ninguém quer pagar o preço, né? E todo mundo quer ser grande sem errar, né? O ser humano, ele tem, como que eu posso dizer, ele tem algo dentro dele que, assim, você não pode errar, você não pode tomar o caminho errado, você tem que sempre acertar. Errar não é uma opção, né? Então, assim, a gente tem aprendido muito, tanto eu quanto minha esposa, nessa área, agora, nos últimos 2 anos. A gente teve um negócio e a gente praticamente teve que relocar, né? Tipo assim, virar o GPS de algo para estar vivendo, estar começando coisas que nós estamos começando agora, né? E a gente está nesse processo. É assim, o empreendedor no Brasil, ele tem que ser... E todo empreendedorismo, ele tem que ser guerreiro demais, né? Então, a gente acaba aprendendo todo dia e aí a gente começou a conhecer o digital, né? Toda essa área do digital, tudo isso que está acontecendo, tudo, e a gente viu que nem todo mundo está aí comentando, quem não está dentro vai estar fora. E aí a gente teve que dar esse pulo para o digital, por quê? Porque, assim, muitos negócios não vão existir mais, né? A gente aprendeu isso. E a questão, assim, mesmo do que eu fazia antes, por exemplo, ainda existem muitas coisas acontecendo e isso nunca vai acabar. Mas, por exemplo, antigamente, para você tirar uma foto, você cobrava um valor, eram poucas as pessoas que tinham acesso a máquinas boas, a qualidade, a recursos, a cursos e tudo isso. Então estaria mais disponível, né? Hoje não, hoje já se transformou em algo que, assim, está bem acessível para muita gente. Então, assim, no meio disso você tem que saber qual rumo tomar, qual nicho fazer, né? E aí daí vai. E é muito importante isso. Não pode demorar, né? Você tem que saber a hora certa, saber o momento certo para você não bater cabeça, né? Sim, exato. A gente percebe, né, falando sobre empreendedorismo, aqui a gente foi pautado daquela nosso crescimento, fomos moldados a ter o certo, sempre fazer o certo e a meio que condenar o erro, né? Sendo que a gente vê que no empreendedorismo, a maioria das vezes, principalmente quando você está estruturando algo, é o contrário. Você tira do erro o seu acerto. Ou você usa o erro dos outros, né? E a gente tem que ter a mente de não só aprender com o nosso erro, mas aprender com o erro dos outros e utilizar aquele erro ao nosso favor, né? Sim. A gente Mas, assim, aprende isso. Sobre isso aí, o que acontece? A gente pode sim aprender muito com o erro dos outros e seria o cenário perfeito, né? Porque, assim, seria muito mais fácil você ver alguém
tendo um problema e acabar não tendo um problema igual ou parecido, ou enfim. Mas o que que acontece? Na verdade, o ser humano, cara, ele é... Desde pequeno, a gente só aprende a andar caindo. E o que que eu tenho feito? Eu tenho trazido... Estou trazendo isso para a área também de empreendedorismo. Tipo assim, não existe, cara. Você pode ver... ser milhões de... Um cara é um milionário. Quantas vezes já quebrou? A gente podia tentar não quebrar, ou não fazer, ou não se arriscar. Mas se a gente não faz por si próprio, não adianta, cara. O ser humano, ele acaba... Seria o cenário perfeito, em aprender com o erro dos outros sem se preocupar. Mas é difícil, porque assim, desde pequeno a gente, para aprender a andar, o que a gente acontece? A gente cai, né? Aí vem os famosos andadores, né? Que o pessoal acaba comprando para a criança não cair, não engatinhar e tudo isso. Aí o que acaba acontecendo lá na frente? Isso acaba virando um processo de dor. Por quê? Porque o andador acaba, às vezes, enfraquecendo ou tirando o que a criança deveria aprender ao engatinhar, ao cair, tudo isso. Então, é muito relativo essa questão de você aprender só com o erro dos outros, não colocando nada em prática. O empreendedorismo, empreender é exatamente isso. Você tem que arriscar, cair, levantar, aprender, começar de novo. Porque, assim, é um ciclo, né? Na verdade, é um ciclo de que a gente nunca vai saber tudo. A gente sempre vai estar aprendendo, a gente sempre vai estar... eu já tive negócio, eu tive loja, muitos deles não deram certo. Mas por quê? Alguma coisa tem que mudar. Então, assim, é a questão da vida. Hoje a gente está planejando para começar com negócios novos, sim. Mas já não fazendo aquilo que eu já fiz antes. Então, é uma linha de aprendizagem que, assim, uns aprendem rápido, outros demoram, entendeu? Uns vão levar a vida toda, outros aceleram o processo. E o que é importante? É estar perto de pessoas que querem acelerar esse processo, né? Que querem já fazer isso, ou pessoas que já passaram por isso, e você estando realmente perto delas, elas vão te ajudar e vão te dar a mão para que os tombos ou as coisas que aconteçam não sejam tão fortes, né? Exato. A gente vê também, né, essa situação, como você comentou. Se a gente for utilizar os erros dos outros, é aquela máxima. Tu vai comprar o erro dos outros, você vai ter que desembolsar muita coisa. Você vai ter que realmente pagar por algo maior para poder ter acesso àquilo, né? Sim. E a gente sabe que na maioria dos empreendedores, principalmente aqui no Brasil, eles não têm esse caixa, eles não têm como assumir uma responsabilidade ou um caixa tão grande desse. Porque realmente, principalmente depois que a gente passou por uma pandemia, as pessoas começaram do zero. E aí elas viram, né, aprenderam, e hoje a gente tem o digital aí para poder impulsionar isso tudo. Só que como fazer no digital? Porque é simples a gente ouvir, parte para o digital, parte para isso, parte para aquilo, mas e o como? O como, aí a gente sabe, o como leva ao quem, que leva ao quê, mas e aí? A pessoa está aprendendo, como que ela vai fazer isso? Tem gente que não tem nem noção do como, tem gente que não sabe nem o que quer. Aí o que ela pode fazer daí, né? Então, o que acontece? Eu aprendi esses dias que, assim, você estando conectado com toda essa parte do digital, você acha que muitas pessoas também já estão conectadas com isso, sabe? Mas só que, assim, nós estamos vivendo agora, depois dessa pandemia, que muitos ainda não perceberam a grandeza ou o efeito colateral que vai ter essa pandemia. Muitos negócios não vão conseguir se manter abertos. Essa semana passada, eu fui na Santa Efigênia, a grande Santa Efigênia, que todo mundo conhece, de São Paulo, de milhões de lojas e muita gente, o comércio é muito grande, muito forte. E, cara, se você vê como é que está a Santa Efigênia agora, esses dias, na questão de eletrônicos e tudo isso, muita loja, vou te falar, praticamente fechando. Por quê? Porque veio a internet, todos os e-commerce, todas as compras direto da China, tudo aquilo que a gente já tinha tudo em mãos,
Hoje em dia está tudo que está digitalizado, você não precisa sair de casa para fazer uma compra. Você não precisa sair de casa para achar um preço de um produto bom. Então, assim, hoje em dia tá muita gente. Eu até estou acabando de escrever um e-book, que a próxima semana eu vou estar lançando aí, que diz o seguinte: o que todo mundo está falando. Quem é ponto .com está dentro, quem não é tá ponto fora. Se você não tem o site, se você não está online, se você não está fazendo as coisas acontecer na internet, meu amigo, infelizmente as coisas vão de mal a pior para quem não fizer isso. E a tendência é o quê? A tendência é logo toda essa questão do físico diminuir cada vez mais. Daqui um dia pão vai ser entregue, já está sendo, né? No iFood já entrega pão, já entrega leite em casa. Então você não vai precisar, às vezes, nem ir na padaria comprar um pãozinho, leite, que geralmente muita gente fazia antigamente, que era um costume, né? De bairro. Todo mundo ia lá e quem não lembra o vô ou o pai que vai na padaria para ficar conversando com os amigos, ia trazer um pão, leite, mas ficava passando horas lá conversando. Então é um negócio a ser bem pensado, né? A gente tem que já ligar a chave para isso e cair para dentro, porque senão não tem muito futuro e para onde correr muito não. E aí a gente percebe que a cada dia que passa, mais atitudes levam a gente para o digital, né? Essa semana agora a gente recebeu a notícia que tinha um projeto de lei para acabar com inúmeros diplomas de algumas profissões. Aí isso já leva para uma área que afeta todo mundo. Aí essas pessoas que ainda têm a mentalidade de vou fazer uma faculdade para ter um diploma, o que ela vai fazer? Não vai. Ela tem que tirar de alguma coisa. O que ela vai vender? O que ela vai apresentar? Aí a gente parte também para uma outra área, que aqui eu falo que é um pouco da minha área, que é a minha área de serviço. O que eu posso fazer para agregar valor ao meu serviço? Além de, é claro, agregar pessoas, parceiros, agregar gente junto. Mas o que eu posso fazer para impulsionar isso? E aí a gente vê a questão do digital sendo a primeira porta de saída para as novas prestações de serviços ou para as prestações de serviços se atualizarem, né? Sim, e é importante porque, assim, se no cara... É bem engraçado isso. Não é engraçado, é triste até, né? Você tem que chegar e estar preparado e estar se posicionando diferente. Porque se você não fizer, cara, o negócio vai ser complicado. Não tem para onde correr, entendeu? Tudo está sendo dessa maneira. E esses projetos aí, todos eles vão ser para beneficiar alguma coisa. Você pode ter certeza, né? Então, tem que prestar muita atenção, cara, no caminho que a gente está trilhando, no caminho que a gente está fazendo, porque é um negócio complicadaço, né? O professor Gilcimar, grande contador, ele disse aqui, esse projeto de lei não passa. Eu realmente, falando particularmente, é difícil passar um projeto de lei desse. Só que a gente tira num cenário global, a gente olha por cima, você vê que já estão querendo acabar com muita coisa. Muita profissão, muita questão de faculdade tradicional, estão querendo já acabar com isso. O digital está vindo para acabar com isso tudo. Realmente, difícil ver algo assim ser aprovado, ainda mais aqui no Brasil, hoje em dia. Mas daqui a alguns anos, o que isso pode acontecer? Mas a pergunta que vou fazer uma pergunta para ele. Hoje em dia, quais são as profissões que está precisando de um diploma para fazer? Entendeu? Porque, vamos deixar ele responder. Porque assim, cara, hoje em dia, no digital, para você ter seu negócio, você não precisa de uma formação. Hoje em dia, assim, tá muito complicado. Não complicado, tá fácil, porque antigamente você tinha que fazer 4 anos. Hoje você faz um curso até em casa, sozinho, você aprende. Eu vou falar, eu sou cinegrafista com DRT, eu sou cinegrafista que trabalho já
quase 15 anos em profissão, já passei por canais de televisão. Eu nunca fiz uma TV, mano. Uma TV não, nunca fiz uma faculdade. Mas eu, por tempo de casa, consegui todas as licenças. Por tempo de casa, eu consegui tudo que eu precisava. Hoje já não faz diferença. Hoje, se eu mandar um currículo para uma TV, eu tenho uma bagagem boa. Mas, assim, e as outras profissões que estão vindo hoje? O professor lhe respondeu, na verdade, é falado sobre as profissões regulamentadas. É uma questão, é uma discussão realmente longa, né? Porque a gente vê, eu acredito que não dá para acabar com um diploma numa medicina, nessas profissões que estão ligadas realmente a uma área técnica, né? Mas tem profissões aí que realmente a tendência é acabar. Por exemplo, a minha própria. Eu fui formado, eu sou formado em administração. O que eu utilizo da faculdade de administração hoje? Tirando os conceitos que eu posso adaptar como gestão, que é o PDCA, essas questões, eu utilizo muito pouco. Utilizo... Ele falou aí, contador, advogado, enfermeiro, médico, engenheiro, não vai deixar de ser regulamentados. Eu concordo. Mas vai fazer uma formação dessa e depois não fazer um segmento. Fazer um curso, fazer imersão, se aprofundar em uma área, não vai servir de nada, praticamente, né? É que esse projeto aí que ele comentou, o projeto de lei visa desregulamentar, né, essas profissões. Eu não vejo como isso acontecer. Não tem nem como desregulamentar um médico, né? Agora não tem como, mas hoje em dia é complicado. Hoje em dia, como as coisas estão, meu amigo, tem até... Tem simulador de médico. Tem simulador, já vi um joguinho que tu opera. Tem juiz fazendo papel de presidente, né? Então a gente não sabe mais para onde que vai parar tudo. Esse assunto é bem complexo, né? Sim. Mas a gente, quando a gente tira disso, essas discussões, quando a gente mira para o empreendedorismo, dali a gente já tira a necessidade das pessoas se renovarem. As pessoas precisam se renovar através do empreendedorismo. O empreendedorismo também não é mais aquilo, vou abrir uma empresa, o eu presa, né? Não é mais o eu presa, eu sozinho faço tudo. Isso não é empreender. Isso aí é um profissional liberal, um autônomo. Empreendedorismo é quando você começa a agregar pessoas. E aí, para agregar pessoas, você precisa agregar primeiro o propósito daquele negócio, seu produto, as próprias pessoas. Você precisa agregar os processos, né? Então, é algo muito maior do que só abrir a empresa, abrir o CNPJ e sair vendendo por aí, né? Aí, ó. E o digital... Ele está falando aí, ó, que até síndico profissional está na lista para regulamentação. Isso tá. Porque a gente passa por cada coisa aqui como síndico. E a desregulamentação dessa lei apresenta aí, traz várias coisas, né? Só que aí eu vejo que na minha área como síndico, ela passa o quê? Eu acredito que o síndico, regulamentar o síndico não adiantaria muita coisa, mas sim criar responsabilidade, melhorar o Código Civil. O Código Civil para síndico, acredito, ele é vago. Ele precisa de uma lei específica, da mesma forma que é feita com a lei do inquilinato. A lei do inquilinato para locação de imóveis. Há uma lei específica que trata sobre locação de imóveis. Então, eu acredito que o síndico precisa de uma lei específica para isso. Eu acredito que é mais do que uma regulamentação, até porque se a gente vai regulamentar, vai vir os sindicatos, o síndico vai deixar de ter os seus ganhos, vai ter que começar a ter um sindicato que vai tentar regulamentar. A gente entra numa área que visa o crescimento
exponencial. Síndico é um crescimento exponencial. Mas Aí daí, é o que a gente... mas daí é mais fácil o síndico abrir uma empresa e aí o condomínio contratar o síndico como empresa e fazer todo o serviço de segurança, de limpeza, manutenção, tudo isso, não é? Assim, eu não entendo do assunto. O síndico ele não é contratado, o síndico ele é eleito. Ele é eleito através da Assembleia. Então, você não contrata um síndico, você elege um síndico. Então, quando o síndico ele é eleito, tem muitos condomínios que, dependendo da onde ele entra, ele fica à mercê de pessoas que estão lá dentro querendo ganhar o seu... querendo ter ganhos em cima dele. Então, é algo bem delicado, entende? Eu tenho a minha empresa. Eu tenho uma empresa que eu emito a nota para estar legal. Só que nenhum condomínio vai chegar a me contratar. Eles têm que me eleger. Então, para isso que eu vejo que não há uma regulamentação, não adianta muito. Mas sim uma lei específica que dê segurança para os síndicos, que dê segurança para os moradores, que evita aí os síndicos que fazem o que fazem. Então, a necessidade para mim, para um síndico, é uma lei, não uma regulamentação. É uma área bem complicada, mas vamos lá, então. Eu acho que assim, voltando, né? A gente entra nesse assunto por causa das leis e tudo. O empreendedorismo ele é muito desafiador, cara. Tudo aquilo que a gente passa no Brasil, assim, que nem vamos usar o exemplo aí de síndico. Isso aí poderia ser um contrato, né? Porque assim, tem as suas regras, tem os seus ofícios, tem tudo. Então eu acho que assim, no Brasil se cria muita burocracia, onde a gente poderia ter mais ajuda, poderia ter mais como que eu posso dizer, caminhos abertos para você ter uma empresa, para você empreender, para você ter pessoas junto com você, para você ter uma equipe. Eu não falo nem a questão de funcionário e tudo, mas para você crescer no empreendedorismo mesmo, né? Mas, cara, é uma dificuldade tão grande, cara, tão grande. Sim. O empreendedorismo é realmente aquele... É quando você deixa de ser qualquer um para virar uma pessoa, para virar alguém importante. O empreendedor ele tem que primeiro, para ele ser alguém, ele tem que deixar de ser um qualquer, né? Deixar de ser um qualquer um no meio daquele mar de empresas, naquele mar de prestadores de serviço. Então, o empreendedor ele tem que estar visando sempre agregar valor ao seu negócio, agregar valor ao seu produto ou ao seu serviço. E também, acima de tudo, a sua imagem, né? Porque o empreendedor, acima de tudo, ele vai vender a imagem. Né? Quando a gente vem para o digital, a gente vê algumas áreas que você não precisa aparecer. Mas se você quiser empreender, né, no digital, você vai precisar aparecer mais. Você vai precisar ser alguém a mais. Você não vai ser só aquilo, né? Só fazer aquele básico. Na verdade, é assim, a gente está eu vou usar essa palavra, mas talvez não seja o termo certo, mas a gente está numa revolução digital, que eu falo, né? Depois, como eu comentei no começo, depois da pandemia, as coisas os negócios, ou como as pessoas se conectam com o que elas precisam, vai ser muito diferente do que era antigamente, né? Antigamente, todo mundo procurava excelência, qualidade, depois vinha preço, né? E por último vinha a importância ou relevância daquilo que você estava comprando ou quem você estava se conectando, né? Hoje eu vejo que vai ser diferente. Hoje as pessoas, primeiro elas estão o quê? Se conectando com quem está por trás daquele negócio ou daquele produto, né? Porque, na verdade, essa pandemia, no meu ponto de vista, ela gerou um buraco ou uma dependência emocional, digamos assim, tá?
E o que que acontece? As pessoas, primeiro, elas querem se conectar a alguém, se conectar a um meio, fazer parte de algum lugar ou fazer parte de um grupo, fazer parte de uma rede, fazer parte de várias coisas. E aí, quando elas estão conectadas, elas não vão se importar com o preço que elas vão pagar no produto ou com o serviço. Só que Isso a gente vê, as pessoas, é uma necessidade básica, né, das pessoas. Elas precisam se sentir pertencentes a alguma coisa, né? Elas precisam... E aí, Lucas, beleza? Boa tarde, mano. fala, Ela Lucão. precisa... Beleza? Ó, Davi aí ligando, Andresa. O Davi é brabo Eduardo. demais, mano. Davi é É, da Aliança do Tabernáculo, na época que eu conheci ele. O bicho canta demais, velho. Canta muito. eita, eita. Então, as pessoas é uma necessidade básica. Elas precisam se sentir pertencente a um grupo, né? A pandemia causou isolamento total de todo mundo. As pessoas ficavam isoladas. Ainda vinha aquelas ideias loucas: fique em casa, fique em casa. Ah, tinha que cuidar da sua saúde, isso é básico. A toda hora a gente tem que cuidar da saúde. Só que uma pessoa que cuida da sua saúde diariamente, ela não vai precisar remediar, porque ela já é um hábito dela. Mas, enfim, as pessoas ficaram totalmente isoladas. Aí, quando reabriu tudo, elas precisaram voltar a ter o contato social, se sentir pertencente. É daí que apareceram todos esses grupos. E aí as pessoas sempre se buscam se conectar a alguém que tem algo a carregar, né? Uma pessoa que carrega aquela comunicação que tampa um buraco que ela tem, ou que combina com ela. Aí ela se conecta com aquela pessoa e depois ela procura, aí ela se torna, não sei se a gente pode usar esse termo, ela se torna um fã daquilo. Porque tudo que a pessoa querer vender, ela vai querer comprar, porque ela já se conecta, ela conectou o seu intelecto com ela, né? Então, e o importante é que depois dessa pandemia, para aqueles que empreendem, para aqueles que têm um negócio, é ter essa visão, né? E aí, o porquê que eu vim para o digital? Por que eu estou me envolvendo nos últimos 2 anos no digital? Por isso. Porque o digital ele vai te trazer várias maneiras de você se conectar. Aí você acaba criando o quê? Networking, você acaba aprendendo sobre branding, você acaba aprendendo sobre conexão, sobre vários pilares, como fazer, como produzir, como colocar isso, tudo aquilo que a gente sabe do físico no digital. E, cara, é muito importante isso. Assim, eu tenho vivido algumas coisas que são projetos que estão nascendo, né? Eu estou acabando de escrever um e-book sobre o marketing digital, né? Porque, assim, tem muita gente que, às vezes, o pessoal que talvez está assistindo aí, ó, que às vezes já ouviu falar sobre marketing digital, mas não sabe nem o que é. Não sabe nem por onde começar, não entende nem o que... O marketing digital é o marketing, sim, mas como que você começa o marketing digital na sua loja? Hoje em dia você não precisa pagar uma empresa para você fazer muita coisa. Você mesmo que tem uma empresa, você que é um empreendedor, você mesmo pode fazer, você pode alcançar mais clientes, você pode divulgar seu trabalho. E isso ajuda muito, cara. O marketing digital tá vindo muito assim, para mim, mudou minha percepção de muita coisa, né, de vida e tudo. E tem aberto pontes assim gigantes, né, para o futuro próximo aí. E é tudo acelerado, né? O que demoraria 1 ano vai demorar 1 mês. O que demoraria 10 anos vai demorar 1 ano. Então é surreal isso aí. A gente também vê uma outra coisa, além do marketing digital, que a gente conhecia antigamente. Eu já tinha escutado, inicialmente era aquela empresa que fazia divulgação na internet, coisas básicas. Depois que veio a pandemia, que apareceram não só esses coaches, mas os donos, os grandes elefantes, os grandes bilionários começaram a ensinar as suas metodologias na internet. Essa questão do marketing digital ela ficou muito abrangente, né? Ela se precisou de muito mais
justamente para agregar valor a isso tudo. Marketing digital, antigamente, que era a publicidade em si, natural, na TV, na internet, hoje é muito mais, né, do que isso. Ó, quer ver? Hoje, como é simples você ajudar alguém a alcançar pessoas, vamos ver, ó. Tem... Quem tiver online aí, ó, entra agora na setinha ali, ó, no aviãozinho, manda para 5 pessoas. Não, mas 5 não, 5 é pouco. A gente vai mandar para 10 pessoas. Eu vou mandar aqui também, ó. Manda aí, Romulo, Eu para 10 também, estou pessoas. mandando aqui também. 10 Isso aí pessoas que como... podem assistir esse conteúdo e que faria e poderia estar aí. Quer ver? Ó, como a gente alcança mais gente. É rápido, rápido. O Entendeu? pessoal vem, o pessoal olha, e pode ir até nessa, você vai chama aquela pessoa que está querendo aprender sobre digital, chama aquela pessoa aí que está querendo mudar, que está querendo mudar de vida. A gente não é melhor do que ninguém, a gente só está aqui para transbordar aquilo que a gente vive, cara. E é muito importante a gente fazer isso porque assim, ó, o digital te pertence. Você comentou algo aí que você falou que assim é para transbordar o conteúdo e levar, né? Na verdade, assim, todo mundo aprende com todo mundo. Hoje você fala uma palavra, uma frase que para mim vai servir lá na frente. A gente tem que aprender a fazer o quê? A captar conteúdo, a transformar para a gente e a compartilhar isso, né? É muito fácil a gente falar assim, a gente sempre espera. É que nem o empreendedorismo é a mesma coisa. Todo mundo fala assim, eu quero empreender, quero ter uma empresa, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas a gente acha que nunca está pronto, né? A gente acha que nunca está pronto para fazer, para ter um negócio, para construir algo grande. É questão de quê? De mentalidade. Na verdade, nós já nascemos prontos, nós sempre estamos prontos. A única coisa que a gente precisa fazer é o quê? É aperfeiçoar. Né? É você aprender um nicho, é você aprender a fazer algo, é você se especializar numa tarefa que você gostaria de fazer, que você gosta e se sente bem fazendo, e o que? Compartilhar. Aí você começa a criar uma empresa, você começa a empreender, você começa a vender, você começa a alcançar pessoas. Porque assim, todo mundo acha que o empreendedorismo é o quê? Só o dinheiro, né? Dinheiro. Mas na verdade o empreendedorismo é fazer aquilo que você gosta. Imagina você acordar todo dia de saco cheio de ver a cara do patrão, aí você decide ser o seu próprio patrão. Aí você não gosta daquilo que você faz, você tem que olhar para sua cara todo dia no espelho, vai acordar sem vontade de fazer alguma coisa, e aí você acha que a sua empresa vai dar certo. Por quê? Porque você está focado só no dinheiro. Mas não, isso aí nunca vai dar certo. Você tem que fazer algo que você gosta, algo que você se sente bem. Às vezes você não vai nem ganhar. A princípio você vai pagar. Eu vou falar para você. No último ano aí eu investi tanto, mas tanto em tempo, em recurso, em valor, em curso. Por quê? Eu cheguei a trabalhar 4 meses, 5 meses de graça. Mas por quê? Porque eu estava colocando valor, eu estava agregando valor em algo que eu sabia que ia dar certo. Hoje eu estou começando a colher aquilo que eu plantei lá atrás. Mas é isso que é empreender. É você dar sangue, dar suor, lágrima, valor, perder tudo, arriscar, recomeçar. É um ciclo, né? É um ciclo que a gente tem que fazer o quê? Se preparar para dar certo. E uma hora dá certo. Eu justamente, nesse ponto que você tocou, tem algo muito importante. Como que eu saí da CLT? Eu comecei na CLT também, normal, como todo mundo. Mas por que eu realmente saí da CLT? Eu até falo rasgado porque parece para muitas pessoas, quando estão seguindo um padrão do CLT, elas não imaginam isso. Só que eu saí da CLT porque eu sempre fui uma pessoa, entre aspas, rebelde. Eu estava num local onde aquele princípio que estava lá, os valores, não combinavam comigo. E por não combinar comigo, eu não me sentia bem. Eu sempre trabalhei com o que eu gostava de fazer. Eu comecei trabalhando em algo que eu faço até hoje, porque eu gosto de fazer. Mas o local em si, o valor que estava impregnado naquele local não combinava comigo. Não quer dizer que está errado ou que está certo. Não tem nada com isso. Só que eu estava num lugar
Só que não batia. Todo mundo é livre. As pessoas são livres. Como aquela empresa era livre para ter os valores, os princípios que ela tinha. Só que eu também sou livre. Eu também sei que eu sou livre. Eu também tenho a minha liberdade de não concordar. Então, qual é a melhor forma que eu posso estar no lugar que eu me sinto bem em relação aos valores? Montando o meu. Eu monto um local, eu monto um lugar que tem o meu princípio, que tem o meu valor, que combina comigo, e eu agrego as pessoas que pensam iguais a mim ou que precisam ser treinadas para seguir o princípio que eu estou usando, porque aquele lugar é meu, a empresa é minha. Então, onde eu sou o empreendedor, onde eu sou o dono, onde eu sou o CEO, eu estou com pessoas que pensam igual a mim. Ou se elas têm as suas diferenças, ok, porque ela é livre para pensar do jeito que ela quer. Só que naquele espaço ela tem que respeitar. Então, ela vai respeitar os meus valores e os meus princípios. E aí, depois que a gente vê toda aquela mudança que a gente viveu junto, né? Nós trabalhamos juntos, nós frequentamos os mesmos lugares. Depois que eu mudei meu estilo de vida, estando num local totalmente diferente, totalmente fora daquilo que eu vivia naturalmente antes, então eu sei que a partir de hoje é de um ponto, é esse ponto que eu vou seguir. Você não aceita? Ok, você é livre, te respeito, você segue o seu rumo, eu sigo o meu. Mas aqui você é feito dessa forma. Então, eu decidi empreender por causa disso. Não foi por causa de, queria ganhar dinheiro. Não, nunca foi pensando direito no meu dinheiro, porque dinheiro para mim é mecanismo para me fazer crescer. Dinheiro não é fim, dinheiro é um meio. Então, o fim para mim é estar no lugar com os princípios que vão agradar tanto a mim e que vão também ajudar as pessoas, porque é isso que eu busco. Sim, e na verdade o princípio da empresa ou do empreendedorismo, para mim, tá? O que eu tô falando aqui é cada um tem a Jaque aí, ó, a Leila, a Débora, tudo, pessoal tudo entrando, dando boa tarde, boa tarde. Então, assim, boa tarde, Alessandro, boa tarde, Vivi, Débora. São opiniões que que eu venho aprendendo, que eu venho vivendo, que funciona para mim. Eu compartilho aquilo que funciona para mim. Talvez vai funcionar para outra pessoa. Mas, por exemplo, eu sou PJ já fazem 12 anos. Desculpa, 8 anos. Eu decidi trabalhar por conta como freelance, né? Porque na profissão de cinegrafista você acaba trabalhando muito por contratos, né? Então, para mim, já foi um meio caminho andado nessa questão do CLT. Mas só que assim, o porquê que você fez isso, porque você queria estar numa vibe diferente, com pessoas diferentes. Olha o Atlas aí, ó. Isso aí é faixa. Aí, assim, o porquê que eu comecei a fazer isso? E por que eu entendi isso? Porque assim, cara, quando você empreende, não é que você vai trabalhar menos, você vai trabalhar muito mais. Você quer ver um exemplo? Se liga. A gente está aqui, são quase 3 horas da tarde, a gente marcou essa live. É importante para mim, é importante para o Rômulo, mas olha ali, ó. Deixa eu ver se vai dar para ver. O prato ainda tá ali, cara. São 3 horas da tarde, eu não almocei. Eu tô nessa correria. E aí você fala assim, mas eu quero ter o meu próprio negócio porque é mais fácil. Eu quero trabalhar fazendo algumas coisas porque eu vou ganhar mais e não vou precisar dar satisfação para ninguém. Mas será que as pessoas estão dispostas a fazer isso? Porque assim, eu vou falar para você, eu tenho dia que eu tô trabalhando 20 horas, 18 horas, entendeu? Mas por quê? Porque eu estou plantando uma semente que eu quero colher lá na frente. Você fez porque você queria se conectar com pessoas, mas assim, eu acho que todo negócio, até uma profissão, vamos dizer assim, até a profissão, sem deixar a profissão de fora, a regulamentada, né? Vamos dizer assim, você tem que fazer por gostar, cara, por realmente ter paixão naquilo. É que nem assim, a gente vê médico de pronto-socorro, de hospital, de prefeitura. Cara, literalmente você vê que os caras estão ali por quê? Pelo dinheiro. Aí o que acaba acontecendo? A qualidade é ruim, o atendimento é ruim. E isso acontece em todas as áreas.
Então eu acho que assim, e muita gente às vezes acaba fazendo porque acaba escolhendo algo para trabalhar porque os pais direcionaram a pessoa naquela direção, né? Ah, é o sonho do meu pai que eu seja um médico, é o sonho do meu pai que eu tenha uma empresa, é o sonho do meu pai que eu faça isso, faz aquilo. Mas a gente tem que ter consciência e ter assim, a governar a nossa vida mesmo, ter autonomia do que a gente quer para nós, se é aquilo mesmo que a gente quer fazer, entendeu? Porque não adianta você fazer algo só pelo retorno. Você vai estar feliz? Imagina você trabalhando 30 anos numa empresa ou numa profissão, sem estar feliz com aquilo. Chega uma hora, não sei, eu não consigo ser infeliz assim por tanto tempo só por causa de valor, né? Então eu já tenho experimentado isso aí já faz mais de 8 anos, já que eu tenho feito aquilo que eu gosto, estado nas empresas onde eu gosto e quero, mas é muito importante isso, né? Eu, nesse ponto, assim, falando nessa questão de família, eu, por exemplo, eu não tenho filhos, né? Você tem as suas meninas, eu não tenho. Então, aí a Débora está falando, quem trabalha com o que gosta está sempre de férias. A gente está sempre desfrutando realmente. Eu estou aqui hoje eu estou falando aqui, eu não almocei também. Eu só estou com café da manhã. Eu não almocei. Mas estou aqui no lugar fazendo algo que eu curto, conversando com um grande amigo meu. Porque para mim está agregando valor ao empreendedorismo. E eu estou aqui estudando também. Mas, enfim, falando sobre a questão de família, você tem as suas meninas, eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho minha mãe, eu cresci no local onde minha mãe e CLT a vida inteira. E ela falava, você tem que fazer a faculdade, você tem que arrumar um bom emprego. Meu pai sempre foi autônomo, motorista de táxi, fazia frete. Aí ele passava para mim, ele ensinava a dor dele. Ele cuidava para mim, Rômulo, você tem que ter um bom emprego para não trabalhar igual eu, para tu não ser autônomo e ralar todo dia. Então, eles me passavam essa visão. Só que mesmo com isso, com os pais que me ensinaram até uma faculdade, eu fiz a faculdade porque eu quis. Tá? Porque era algo que eu gostei e eu fiz porque eu quis. Então, eu fiz a minha faculdade e eu comecei a empreender porque eu quis. Porque eu vejo a minha liberdade. Eu honro meu pai porque eu tive essa raiz dele. Eu aprendi o lado bom do empreendedorismo. Eu tive um pai autônomo e um empreendedor a vida inteira. E a minha mãe sempre cuidando da educação, para eu ter o melhor estudo. Por uma parte, eu fiz, por exemplo, meu ensino médio todo num colégio público. No colégio público, que eu ouvia dos professores da escola, você nunca vai ser nada na vida, você não vai ser alguém. Eu via amigos meus, aqui no Rio, quem não conhece, tive amigos meus que entraram para o crime e que já morreram. Amigos que estudaram comigo. Só que o grupo que eu tentava, graças ao pai, a Deus, a gente conseguiu ser alguém que ninguém acreditava. Um tá na Marinha, o outro tem uma empresa, é DJ, um outro virou CLT, mas é cantor. Eu tô aqui empreendendo em algo que eu comecei a fazer que eu gosto. Então, a gente teve sempre aprendizado, tanto de família, tanto de escola, tanto dos locais, para a gente não ser isso que a gente é hoje. Porque sempre passavam a visão ruim. Você vai empreender. Até hoje minha mãe me critica. Quando eu converso com ela, ela me critica. Ela virou para mim outro dia, falou, empreendedorismo não existe. Aí eu, tá bom, não existe não, segue lá na tua vida. Então, eu tô aqui na minha. O Luciano Senna aí, ó. O Luciano Senna entrou aí também, o Rubem Júnior. Esse Luciano é um amigaço, mano. Empreendedor nato. Mano, mas é isso, tipo assim, às vezes é complicado. Eu tenho uma experiência muito boa sobre isso aí. Uma vez, na época da escola, graças a Deus, meu pai conseguiu dar um estudo melhor um pouco pra gente. E eu escutei de uma professora de inglês, também passei pelas escolas
pública, tudo, mas no último ano passei por uma escola particular e a professora um dia me pegou e falou assim: vocês não têm futuro, vocês bagunçam muito, vocês não querem nada com nada, vocês são a perdição, vocês não vão dar em nada, vocês não vão ter resultado nenhum. Isso foi desculpa, foi na 7ª série. Aí, beleza. O tempo passou, tal, eu acabei a 8ª série. Cara, eu tive a oportunidade de morar um tempo fora do Brasil. E quando eu tava lá fora, morando lá fora, você sabe que o mundo é tão grande, que ele é tão pequeno que a gente nem imagina, né? Eita, E já aí, tô imaginando. a gente fazia parte de uma comunidade, né, religiosa. E, enfim, essa professora falou isso, eu fiquei com isso, mano, um bom tempo. Aí fui morar fora, tive a oportunidade de estudar fora. Cara, depois de 6 anos que ela tinha falado isso pra mim, eu encontrei ela lá nos Estados Unidos, numa igreja. Eita. Aí ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, eu falei, mano... Aí eu falei, oi, professora, como é que a senhora está? Ela falou, tô bem. Aí eu falei, nossa, professora, que prazer te encontrar aqui. Ela, nossa, igualmente. E aí eu falei pra ela, lembra quando você falou pra gente que a gente não ia ser nada? Ela, que não sei o que. Eu falei, professora, o que você tá fazendo aqui? Ela falou assim, eu vim fazer uns cursos de inglês e tal. Eu falei, nossa, que legal. Eu tô aqui, tô me formando aqui no ensino médio. Meu inglês está 100% fluente. Que coincidência do futuro, né? Para quem não ia dar em nada, para quem não ia aprender nada, não ia ser ninguém na vida. Hoje, assim, graças a Deus, muita coisa que eu consegui alcançar foi devido ao inglês, né? E ela aí ficou meio assim. Então, assim, essa coisa aí que a gente passa lá atrás é complicado, cara. São lições, experiências que a gente tem que... um dia seremos honrados por todas elas, né? Exato. Que é o Flávio entrou aí, boa tarde, Rose, tudo bom? Pô, realmente, quando a gente é sempre, como a gente já comentou, a gente é moldado a nunca dar certo em nada. A gente é moldado, infelizmente, não por culpa, né, pelos nossos pais nos moldam para ser uma cópia deles melhorada, né? Os professores, eles não aprendem a lidar com as pessoas, né? Eles têm aquele aprendizado deles discípulos do Paulo Freire, só tem que aplicar aquilo que eles sabem. Então a gente tem uma educação totalmente atrasada, né? Deixa só eu fazer uma pergunta aí, ó. Quem está assistindo a live que trabalha com CLT e quem fala aí pra gente trabalha como empreendedor, tem o seu próprio negócio? Responde para mim aí. Deixa eu só tirar essa dúvida. Boa tarde, Lorena, que entrou aí. Beleza. Vai respondendo aí, pessoal. Aí. Coloca assim, eu trabalho CLT, ou então eu sou empreendedor, tenho meu próprio negócio. Põe aí para mim, por favor. Ou eu sou autônomo, ainda não tenho, mas trabalho com comissão. Eu, por exemplo, eu comecei trabalhando com comissão, como corretor de imóveis. Eu não era empreendedor, mas eu era autônomo, né? Então coloca aí, quem é CLT, quem é empreendedor e quem é autônomo. Então, como a gente estava falando, né? Aí o Rubem colocou os dois. Rubem, ele atua, ele tanto empreende, né? Ele também dá aula e também é CLT, né? Não é isso, Rubem? Confirma aí pra gente. Então, a gente é sempre moldado, né? A gente vê, o nosso crescimento é moldado a ser uma cópia melhorada do que nossos pais não foram. Ou os professores que eles não aprendem, né? Eles não têm a consciência e acabam falando essas coisas. E a gente, durante a nossa vida, a gente vai aprendendo, a gente vai tendo a verdade, vai conhecendo a verdade, vai tendo a consciência que as coisas não são assim. E quando a gente tem quando a gente dá um grande passo, né? O empreendedor também não é só aquele que fala,
né? É aquele que realmente que faz, que dá o passo. Aí o Rubem, ele já é um funcionário público. O funcionário público também, é como fosse CLT, mas, com perdão da palavra, está um pouco piorado, né? Eu acho, na minha opinião, né, particular. Perdão se você discorda, mas eu acredito que o funcionário público é um CLT um pouquinho piorado. Porque tem a ilusão de uma estabilidade que não existe, né? Além de aturar tudo que tem que aturar. Então, e aí a gente vê um empreendedor que tem que dar o passo, ele tem que fazer acontecer, né? Ele não pode só ficar nas ideias, quero ser, e ele tem que principalmente perder o medo, né? Que principalmente as pessoas que não fazem isso, elas têm medo. Aí começam devagarinho, aí não tem a verdadeira noção que aquele serviço que ele está empreendendo, ele está sendo autônomo, mesmo que de pouco ele pode alavancar no digital e fazer daquilo a sua primeira renda. A gente sabe que o CLT para a gente que tem esse aprendizado, o CLT, o salário, ele é ajuda de custo, né? Ele para a gente é um aprendizado. Enquanto a gente está ali aprendendo, aquele salário está ali para a gente receber, né? Enquanto o empreendedorismo é que dá a chance para a gente alavancar em qualquer coisa. Você pode empreender em qualquer coisa. Tem gente aí que empreende nas coisas mais absurdas que tu para... Cara, como tu pensou nisso? Né? A gente vê alguns casos, algumas empresas, né? Você conhece alguns, né? Fala aí. Vários. Mas, na verdade, o que acontece? Nós, quando nós nascemos, nós somos desconstruídos. Porque assim, ó, eu e você, cada um de nós aqui, quem está assistindo aí, nós nascemos com uma identidade própria, tá? Nós fomos feitos e criados, somos únicos. Quando a gente é criança, quando a gente está em fase de crescimento, escola e alfabetização e tudo isso, na verdade, o que acontece? Nós somos desfeitos, nós somos desmontados, né? Porque a escola, ela acaba, assim, além da educação dos nossos pais, a escola traz um peso muito grande para a gente. Então, assim, a gente nasce com uma identidade própria, tá? Mesmo quando você fala assim, mas um bebê de 2, 3 meses tem identidade, você pode ter certeza que um bebê, uma criança, eles têm muito mais do que a gente imagina, né? E aí a gente passa por um processo de desconstrução, por quê? Porque nossos pais vão colocar a opinião deles, nossos pais vão colocar a visão deles, nossos pais vão colocar os costumes deles, nossos pais vão colocar as manias, os erros, as falhas deles, porque automaticamente a gente acaba aprendendo isso. Aí a gente passa para o processo da escola, escolar. Aí vem as professoras malucas, doidonas, achando que tem tudo aquilo que elas aprendem. Enfim, são assuntos bem complicados e profundos para a gente falar hoje. Mas assim, a gente acaba sendo desconstruído. A gente perde toda a nossa autoralidade, toda a nossa governança, toda a nossa autoimagem, a gente acaba perdendo tudo isso. Por quê? Porque outras pessoas acabam imprimindo isso na gente. E aí nós somos transformados em um certo ser que quando a gente chega numa certa idade, a gente entende que a gente precisa desconstruir tudo aquilo que a gente era ou que a gente foi. Quantas pessoas eu não vejo falando assim, nossa, mas eu fiz uma faculdade que eu não queria. Nossa, mas eu estou seguindo um rumo ou uma profissão que eu nunca gostei. Eu fiz porque eu achei que ia ser bom para mim. E aí a pessoa acaba voltando a real dela, assim, né? E fazendo algo que ela realmente gostava. Então é um processo, cara, que é muita coisa para a gente compartilhar, muita coisa para a gente conseguir encaixar aqui, porque assim, é tanta coisa que a gente acaba aprendendo nesses dias que o conteúdo acaba sendo infinito, né? Se deixar, a gente fica aqui horas e horas falando só sobre isso. E aí, ó, para vocês que são, você que falou aqui, só um minutinho. Gilcimar Conceição, empreendedor. Gilcimar, já está na internet? Já está alcançando seus clientes aí, fechando seus clientes por um site?
Já está rodando tráfego aí? Já está usando aí o serviço de social media? Já tem suas páginas aí? Fala para mim. O Rubens Júnior. Vamos ver. Rubens, sou funcionário público, mas também sou empreendedor. E aí, Rubens, está fazendo o que como funcionário público e qual que é o empreendimento? Já está digitalizado, está indo nesse ramo ou ainda está indo no braço mesmo? Só no mercado digital? Aí sim, hein? Daqui uns dias eu vou estar te chamando aí que eu estou para lançar um e-book aí, abrir umas mentorias, quem sabe aí a gente já se conecta aí, ó. O Gilcimar, ele é um grande professor aqui, dá muitas aulas aqui, é um grande professor. Eu tenho a honra que ele vai participar comigo dessa live aqui no dia 30, vai ser com ele. É uma pessoa, porra, de classe. Eu tenho até a honra, eu estou até já me preparando mentalmente para ter uma pessoa desse calibre aqui na live. É mancada você não me falar isso, que ele estava falando lá sobre as profissões e nós debatendo. O cara é professor de mercado digital e contador. O que mais agora? Ixi, agora lascou. Mas tá vendo, ó? Aí tá aí um grande exemplo do quê? As redes sociais, tudo aquilo que a gente compartilha, tudo aquilo que a gente participa, até no digital, é pra gente aprender. Hoje o cara é professor, deu uma liçãozinha cutucada na gente, mas o quê? Eu aprendo com ele aprende com o Romulo aprende comigo e assim, e todo mundo vai crescendo junto, né? Isso que é importante. O legal é isso. Antigamente era difícil, né, cara? Eu vou falar pra você. Eu tô passando por um processo de desconstrução. Um desses processos que eu tô falando aí, por quê? Eu comecei a falar no digital faz pouco tempo. Faz alguns meses só que eu comecei a fazer uma live ou outro, um vídeo ou outro. Tô até com um podcast agora. Quem quiser assistir, tem alguma coisa aí no Instagram, depois dá para assistir. E aí o que acontece, cara? Eu tô me desconstruindo. Por quê? Se eu soubesse que o cara era professor, se eu soubesse que o cara era mestre naquilo, antigamente eu ia ficar, cara, não posso falar, não consigo, mas assim, quando você aprende que qualquer coisa que você fala, ou a sua experiência de vida, né? O pouquinho que você aprende pode ser a transformação na vida de uma pessoa, você liga o F, vai embora e não tá nem aí para essas coisas, né? A gente acaba aprendendo. O nome do canal ainda não tem um canal específico, tá no meu Instagram, se chama Power On, tá? É um podcast para a gente abrir e destravar o quê? Destravar exatamente sobre isso. Conversa sobre empreendedorismo, sobre o propósito. Qual que é o propósito de vida? Às vezes as pessoas perguntam muito assim, nossa, eu tô perdido. Eu não sei qual que é o meu propósito de vida. Sabe qual que é o propósito de vida? É você chegar do ponto A ao ponto B. E o propósito é só o caminho. É tudo aquilo que você vai decidir com a vontade de Deus e com a inspiração de Deus. Não é um bicho de 7 cabeças. Então, o podcast que a gente começou é sobre isso. É sobre conversar com pessoas para que elas compartilhem sua experiência, para que elas façam parte da nossa vida. Por quê? Agora eu sei que o Gilcimar é um professor. Então, eu posso chamar ele compartilhar história, compartilhar conhecimento. E aí a gente vai junto levantando, né? E por que do Power On? Power On, na verdade, quem já viu é aquela loguinho assim, não é? Com um negocinho assim. E aí são redes sociais. Aí Deus me deu essa visão aí, depois eu compartilho mais com vocês. Tem mais coisa lá para vocês assistirem lá. Eu escrevi aí, fixei aí o Power On, vocês ficam à vontade, seguem lá o Igor e também fiquem ligados nesse podcast. Estou falando também porque eu quero participar, né? Já estou fazendo aqui a minha descia. Quando você estiver aqui em São Paulo, a gente vai lá gravar. Bora. Aqui a Débora falou, o processo de desconstrução é muito difícil, mas é possível. É muito mais fácil aprender, independente de idade, do que desaprender. Sempre me vi por trás das câmeras. Hoje necessito desconstruir isso. Processo longo para mim. Débora. Deixa eu comentar isso aí. Esse processo, Débora, esse é exatamente o processo que eu estou passando. Por quê? Porque eu tenho aprendido que eu preciso me desconstruir para construir quem realmente eu sou internamente. O meu processo é exatamente isso que você está passando. Eu sou cinegrafista fazem 15 anos. Eu trabalhei atrás das câmeras, gravando,
participando dessas coisas por trás das câmeras. Mas qual que é o processo que eu estou passando agora? É exatamente isso. É sair de trás das câmeras, porque assim, eu gravei muita gente importante, trabalhei na Globo, trabalhei na Band, trabalhei em algumas emissoras. E aí você fala assim, cara, como que eu vou construir? É exatamente isso, é desconstruir esse preconceito, esse bloqueio e saber que você tem o seu próprio conteúdo. Você tem a sua própria autoralidade. Só que lá na escola, antigamente, ou todo o nosso processo de vida, a gente é o quê? Entra na nossa mente que a gente não pode, não somos capazes, você tem que estar preparado, você tem que estar super lá na frente. A gente acaba construindo uma imagem que a gente, para falar algo, para sair ou para entrar na frente das câmeras, a gente precisa ser o William Bonner da vida. Mas não, qualquer experiência que você tenha, qualquer experiência que você viveu, eu tenho certeza que você já viveu algo que, se você abrir a sua boca, se você contar em um vídeo no Instagram, você pode transformar e até salvar a vida de uma pessoa. Você sabia disso? Então, assim, tudo que eu estou vivendo, eu tenho aprendendo e estou compartilhando com as pessoas, porque é um processo de reconstruir para construir. A gente tem que deixar o ego, deixar a autoconfiança, ao contrário, construir mais a autoconfiança, né, para a gente confiar mais na gente, deixar de ouvir a opinião dos outros, porque é muito importante isso, a gente ter esse controle, o nosso, sabe? Olhar para nós, olhar para dentro e saber que o que tem dentro precisa ser colocado para fora. Tudo aquilo que Deus te deu na sua vida como experiência, você passou por muita coisa, eu tenho certeza. Isso aí é para você ajudar outras pessoas que você nem imagina, que estão próximas de você, e você vai ajudar a salvar essas pessoas. Mas salvar do quê? Salvar, às vezes, de qualquer coisa. Salvar, às vezes, de um problema de depressão. Salvar, às vezes, de um problema familiar, entendeu? Só que a gente tem que saber disso. A gente tem todo esse conteúdo dentro da gente. Agora, se a gente não abrir a boca, se a gente ficar que nem eu fiquei 15 anos, né, atrás das câmeras, e você está passando por esse processo também de desconstrução, desconstruir, o que você poderia estar fazendo? Eu pergunto isso para mim todos os dias. O que eu, o Igor, poderia estar fazendo, poderia estar alcançando, poderia estar mudando a vida de pessoas durante 15 anos. Foram 15 anos que eu demorei como cinegrafista para entender que eu posso vir para frente das câmeras e mudar a vida das pessoas. Então, eu não preciso trabalhar com isso, mas todo mundo que entender isso, você abrir uma live, fazer que nem o Rômulo decidiu, abrir uma live, chamar pessoas para construir isso, para, na verdade, assim, ultrapassar barreiras, porque assim, eu falo, é muito difícil abrir uma live, mas se deixar eu aqui com o Rômulo e qualquer outra pessoa, a gente batendo papo e vocês interagindo aí, vai embora, não tem como parar, porque a gente entrou no flow, você entra no movimento, né? Mas, Débora, aí, ó, psicóloga e sempre esteve como convite. É hora de você trazer essas experiências para frente das câmeras, Débora. Você tá aí, ó, tem muita gente precisando do seu conteúdo, de história. Eu sei que uma psicóloga não pode compartilhar histórias, mas você pode transformar essas histórias em visões para que pessoas possam ver isso e ouvir e elas serem tocadas. Na verdade, ela não pode falar das pessoas. Cria uns personagens fictícios e traz as histórias. Cara, o que você está esperando para escrever um livro? Por isso tudo, peça todas as suas histórias, os clientes que você ajudou a mudar de vida, os clientes que você ajudou a transformar, nem que seja um mínimo. Todo mundo que você atende, você sabe todas as etapas da vida de uma pessoa. Você sabe aquela pessoa que sofreu na infância, que sofreu na adolescente e que está sofrendo na vida adulta. Se você você tem alguma dificuldade para aparecer, se tu quiser, eu te convido para entrar agora na live e a gente troca ideia contigo. Aí, ó. Se tu falar que quer, eu abro a live agora. Valeu, mano. Obrigado. Só falar que sim, eu já te mando agora. Aqui. Já marca uma com ela aí, ó. Já marca uma com ela para ela compartilhar. Vamos marcar sim. Vou marcar aqui e a gente vai fazer essa live aí. E outra coisa, uma coisa que eu aprendi esse ano sobre... Aí, ó, quando ele bota pressão, olha lá. É só botar pressão. Vai sim. Eu quero, ó, algo que eu tô aprendendo
algo muito importante para vocês que estão começando aí, ó, em projetos e até eu vou falar no digital porque é o que está mudando a minha vida. No digital é o seguinte, você tem que estar da data, hora e onde. Não faz esse negócio de não façam isso comigo. Você vai receber hoje a data, o local que vai ser o Instagram do Rômulo e quando e pronto, e já acabou, e já é, não tem para onde correr. Agora é colocar pressão daqui para cima. Agora, falando mais sério do que isso, Débora, é só para você entender a seriedade disso, quantas pessoas você poderia estar salvando a vida, talvez em suicídio? Quantas pessoas você poderia aí estar salvando de, sei lá, de um vício? Eu já fui viciado em muita coisa, já usei várias coisas. Então, talvez as pessoas possam ouvir uma história que é verdade, você está dando risada, mas eu espero que essa risada seja de pressão, de nervosismo. Isso aí vai virar em uma live, vai virar em conteúdo, e as pessoas precisam ouvir tudo que você tem para falar sobre assuntos. Qual que é a área que você atua, Débora? Fala aí. Uma coisa que eu tenho muito importante para falar sobre isso, sobre desconstrução, porque eu tenho 30 anos de idade. Eu vivi 29 anos entregue. Eu vivi 29 anos sem saber quem eu era. Eu vivi 29 anos preso a vícios. Eu usei coisas lícitas e ilícitas. Eu tive relacionamentos bons e ruins. E eu tive muita coisa errada na minha vida. E eu vivi 29 anos da minha vida nisso. Eu tomei uma decisão de mudar no começo desse ano. Então, eu estou há um ano aí, desse ano não, do ano passado, né? Que a gente já está em 2023, esqueci. Ó, só para Débora, qual que é a área que você trabalha? Porque a psicologia voltada para o quê? Qual a sua especialidade na psicologia? Fala aí, que a gente já vai divulgar aqui. Sim. E uma coisa que eu aprendi, que a gente vê aí, a gente vê essa questão também, a gente entra um pouco falando de religião, mas não é sobre isso. A gente tem o controle de quanto tempo vai durar essa nossa transformação. Porque muitas pessoas, elas se iludem falando assim, no tempo de Deus, Deus sabe o tempo. Só que algumas não percebem ou não sabem que o que ele fala já está feito. Se você parar para interpretar lá Gênesis 1:1, está escrito assim, que haja luz e houve luz. O que isso aí eu tirei disso? Haja está no presente. Ele falou, haja e houve é passado. Então o que ele falou já estava pronto, já está feito. O que ele fala da sua vida já está pronto. Agora cabe a você definir quando vai acontecer. Porque ele não vai fazer nada pela gente. Ele já fez. Ele já criou lá no Éden. Lá no Éden foi quando ele criou. Agora, aqui, quem faz é a gente. Ela falou que faz teoria comportamental cognitiva. Não sei o que é isso não, mas deve ser, pelo nome difícil, deve ser foda. Eu não sei o que é não. Vou ter que fazer uma live com ela para aprender, pô. Eu não sei, a gente vai marcar a live e ela vai aprender isso, pô. Não sei o que é isso não. Fala aí, Débora, o que é? Explica aí. Ó, que eu vou te chamar para tu entrar aqui. Vou chamar, calma aí. Já vai ser desbloqueado agora. Continua. Vai ser agora. Aceita o convite aí. Vai entrar, vai participar. Ela recusou. Não, tá bom. Liga não. Aceita aí, Débora. Tá vendo? Esse aí é o passo. Dá o passo, pô. Me manda, nem vou te convidar. Se prepara aí e me manda o convite que eu vou aceitar aí. Mas esse aí é o passo, pô. A gente está falando de vida aqui, mas empreendedorismo é isso, dá o passo. É fazer, botar essa pressão. Ninguém vai fazer isso por você, não. Tudo que você que tem que fazer. Filho. E tá escrito lá na palavra. E reunião de família, bom, desbloqueia a família toda. Vou desbloquear todo mundo. Vou desbloquear a família toda. Eu quero bolo. Ô, Débora,
aprende uma coisa. Para você viver algo extraordinário na sua vida, você vai precisar deixar coisas, lugares e pessoas para trás, viu? Talvez seja o momento de ser lá no cantinho e falar lá. Aí, ó, Aí, tá ó, vendo? TCC é focada no problema. Crença negativa. Aí, Aí, ó, ó, o que a gente tá falando, porra. Ah, tu vai ensinar mais a gente do que a gente tá falando aqui. A gente deve estar falando um monte de besteira que ela vai vir, vai acabar com a gente aqui. mas Mas é fala para isso, mim, ô cara. Débora, é, Com o que é, certeza. assim, focado para crenças negativas. Você está com uma crença negativa de que você não pode entrar nessa live agora e falar um pouco da sua Isso, experiência, daquilo que você vive todo dia. Isso é o quê? Uma exato. crença negativa sobre a sua autoralidade. Posso estar errado, não Isso. sou um psicólogo, mas a mente trabalha assim, né? Você Sim. tá aí, ó, você tá aí agora cheia de conteúdo, vendo esse monte de gente não, né? Eu e o Rômulo falando aqui. Você tem todo o conteúdo para você transbordar e mudar a vida de alguém, e você tá com a crença de que você não pode no momento, não consegue e tá se bloqueando. Vamos desbloquear e você vai ser chamada de novo. Chama de novo aí, Rômulo. Isso aí. Tá. Deixa ela responder. Vamos responder aqui o Lucas. Enquanto ela pensa nisso aí, vou dar a chance de você me mandar o convite, hein? Ó, que meu celular, essa live vai acabar quando o meu celular descarregar. Então, Ó, vou deixar essa live aqui até o celular descarregar. deixa eu Vou responder responder o essa. Lucas aí. O Lucas é o menino novo, já tem me conectado. Ei, cortou aqui. Já tenho me conectado com ele. O Lucas, seja só um pouco mais específico, né? A dica você quer do quê? Para quem está iniciando a vida, 17 anos, fala aí, Para tipo mim, assim, eu quero saber sobre isso. Vai direto o como e o porquê, né? É muito direto essa pergunta, porque assim, eu já passei muita vida, muita coisa na vida e sei que você está começando, a gente conversa de vez em quando, mas fala assim, ó, eu preciso carreira. Carreira. importante de carreira para você é fazer aquilo que você gosta, é o que a gente falou no começo da live. Independente do que seu pai quer para você, sua mãe quer para você, você tem que fazer aquilo que está no seu coração, meu amigo. É o que você gosta de fazer, é o que você se sente bem, é onde você quer estar. É lógico, tudo você tem que buscar e fazer sacrifícios, nada vai ser fácil, mas não tem uma fórmula secreta. Você tem que fazer aquilo que você gosta. Por exemplo, não sei a carreira. Compartilha aí com a gente, fala qual é a carreira que você quer seguir. O que que você, qual é o seu, vamos falar, qual é o seu sonho aí, o que que você quer fazer? Mas aí já te falando, você precisa conectar com pessoas ou com pessoas que querem alcançar o mesmo que você ou com pessoas que estão aonde você quer. Por exemplo, é, fala aí qual é a sua carreira, que se eu conhecer algo, eu vou te falar uma pessoa. Mas você tem alguém para modelar na sua carreira. A carreira que você quer atingir, você tem que procurar as pessoas. Ó, direito. Direito, eu vou te falar uma pessoa incrível, que ele é o meu advogado, é aqui do Rio, é o doutor Luiz Arechavala. Eu trabalhei com ele CLT. E até hoje eu mantenho contato com ele. O cara é incrível. Luiz Arechavala. Você procura ele aqui, ele está no meu Instagram, doutor Luiz Arechavala. Ele é uma pessoa, ele é professor, o Gilcimar conhece, o Gilcimar pode falar dele. O Gilcimar ainda estiver aí. O cara é incrível, ele ensina, ele dá palestra, é um cara normal. A gente até brinca. Ele é o Tom Cruise da advocacia. Tem que ver as palestras dele. Ele é engraçado. Ele é uma pessoa totalmente fora do direito normal, entendeu? Aí o Gilcimar está falando, Arechavala é top. Arechavala é incrível, cara. Não tem como falar dele. Eu até vou convidar ele a fazer a live aqui também. Mas direito, há uma pessoa que eu te dou
de método para você poder modelar e poder aprender é ele. Agora, tem várias outras. O direito é abrangente. Eu não sei qual área que você quer seguir no direito. Tem direito civil, criminal, condominial, imobiliário, tem direito trabalhista, tem várias áreas do direito, tem tributário. Então, qual área do direito você quer seguir? Diz aí pra gente. Enquanto isso, a Débora até parou de falar. A Débora não deu, não. Mas, direito penal. Direito penal tem o Luiz tem a doutora Marisa. É sócia do Luiz. É Marisa Dreis. A Débora correu, Romulo? Cadê a Débora? Correu, a gente fala não, ela tá aí, correu. chama a Débora aí, velho. Ela vai desbloquear, nem que ela fale 2 minutos. Ela vai sair, tá bom, ela vai falar. Chama ela de novo aí. Eu tô almoçando, vocês estão servindo? Porra, tá de sacanagem, né? Tá bom. Então, deixa eu continuar respondendo o Lucas aqui, que eu já vou chamar a Débora. Lucas, é a Marisa Dreis. Dreis é D-R-E-Y-S. Ela é especialista no direito penal, entendeu? Fala com o Luiz Farechavala e segue ela também, que ela é uma ótima advogada, é sócia do Luiz e vai te dar um foco para tu começar. Mas é assim, cara, você quer começar no direito, você tem que ser uma coisa que eu te dou. Tem que agregar valor àquilo que você quer apresentar. Eu estou te falando os advogados que eles são ponta fora da curva. Eles não são os advogados, não são da área de direito simplesinho. Eles não seguem o advogado comum. Não, eles têm uma ponta fora da curva, eles têm algo de especial. E você, não vamos deixar ela fugir, não. Vai até meu celular descarregar. Ela vai ter que ficar aí. Ou o celular dela descarrega primeiro ou o meu, porque eu estou sem carregador aqui. Mas aí, e se não der, eu vou chamar aqui que ela vai fazer uma live comigo. Mas é assim, tem que acontecer. Então, calma aí, deixa eu voltar aqui, já estou falando das coisas. Ô Lucas, seja ponta fora da curva. Faça o que as pessoas não fazem. Seja diferente. E não deixa as pessoas falarem para você que você não consegue. Se você tiver uma ideia que você vê que ninguém faz e que arde no seu coração que vai dar certo, vá lá e faça. Nem que você erre a primeira, aprenda com esse erro, faça de novo, pode até errar, só que aprende de novo. Repetição. E Lucas, sabe quem pode te ajudar muito com isso a partir de hoje? Tem uma pessoa chamada aí, Débora Velasco. Ela entende muito bem sobre o processo de merecimento ou não. Então, assim, todo o conteúdo que ela for compartilhar daqui para frente, isso vai estar agregando na sua decisão. Por quê? Porque às vezes a gente vem de algum lugar que a gente acha que não merece algo. E a Débora, como uma especialista nisso, ela vai estar trazendo para você e para a gente conteúdo durante essa semana para estar compartilhando, para a gente entender esse processo de reconstrução para construir. Exato. E eu convido a todo mundo que está aqui participando, cliquem aí no nome da Débora e apertem em seguir. E depois que essa live acabar, cheguem no direct da Débora e comece a cobrar o conteúdo para ela. Comece a falar com ela, a pedir que ela compartilhe e que ela faça lives. E comece a encher o saco dela. Eu vou fazer um desafio maior ainda. Eu quero que vocês sigam a Débora, tá? Aí vocês vão no perfil dela, tiram um print de uma foto dela, vão no Instagram de vocês, lá nos stories, tá? E assim, compartilhem e coloquem assim em cima o texto. Débora, entra na live, compartilha com a gente. E todo mundo fazendo isso, ela vai ter algumas fotos lá e vai estar rolando uma pressão. E eu tenho certeza que ela, como entende com esse processo de bloqueios de
Como é que é? Deixa eu ler, agora até esqueci. De crenças Crença negativas, negativa. ela vai estar tirando essa crença negativa de que ela também precisa compartilhar o conteúdo dela. Meu Instagram Exato. nunca foi profissional, mas podemos pensar. Não precisa ser O meu profissional, também vai não pro é. pessoal mesmo. O meu é pessoal. O meu Instagram é Eu pessoal. também é pessoal, entendeu? E já Não, tá. o meu é Então vamos lá, pessoal. calma aí, Romulo. Pera aí, deixa eu ver aqui. Eu não tenho como chamar, só você. Eu chamei, ela recusou, pô. Tô chamando. Olha, vou chamar de novo. Ó, 3 vezes, hein? Olha só, é igual Jesus Cristo. Tu vai negar Jesus Cristo 3 vezes, é a terceira vez que eu vou te chamar. Se tu negar a terceira vez, tu sabe o que vai rolar, hein? Não, mas Tu vai negar. Ela recusou. Mas enfim, Débora, brincadeiras à parte, mas é muito importante você ter essa visão, né? A gente está brincando aqui, mas qualquer conteúdo que você compartilhar e falar, seja ele o mínimo possível, você pode estar salvando e mudando a vida de uma pessoa, né? E isso vai com certeza ajudar. O assunto era empreendedorismo, a gente está falando sobre psicologia, sobre crenças e desbloqueios. E ajudando o Lucas. Lucas, o que o Romulo falou é isso, sabe? Esteja disposto a andar caminhos que outras pessoas não andam. Muita gente às vezes vai pro direito só pela questão de como que eu posso dizer? É uma profissão bem... Hoje em dia nem tanto, né? Mas é uma profissão bem vista, tudo. Antigamente era mais. Mas sim, faça o que você está no coração, cara. Se é isso, vai atrás. Procure referências, procure modelar pessoas que possuem aquilo que você quer ou estão aonde você quer chegar. E, cara, o resto é só curtir o momento. É que nem surfar uma onda. Surfa a onda e vai embora. E aí você chega naquilo onde você quer chegar, né? É isso aí, cara. Aí, Ezequias, boa tarde. Maico, Bruno Reverte, grande massoterapeuta, Bruno. Conheci aí no espaço do Paulo Machado. Né? Olha o Maico Andrade, Ezequias, Cleiton, Natane. Quem que é a Natane? Tá quietinha aí, ó, só dando risada também. Aqui a A gente... Débora tá rindo, mas é assim, cara, a vida de empreendedor, ele precisa pôr essa pressão, sabe? Essa pressão não para dar resultado, mas para fazer, porque o resultado é decorrência daquilo que você faz. Então você só vai ter um resultado diferente se você fizer diferente. Não tem como você ter o resultado diferente fazendo as mesmas coisas. E, ó, ela já tá, que tá querendo me vender, faz o pitch aí, pô. Vou te chamar e tu faz o pitch, aí eu compro. Ela tá vendendo loja do quê? Agora compra. Eu não sei. Quer vender o quê, Débora? Fala aí. Eu não lembro de nada. Fala aí o que tu quer vender, que a gente vai botar isso aí pra frente, então. Mas, enfim, é isso que a gente faz, sabe? A gente que quer empreender, a gente tem que dar o passo. A gente tem que fazer algo. Se a gente não fizer, a gente não vai ter o resultado daquilo que a gente quer, entendeu? A gente não vai conseguir, ao menos, alcançar novas pessoas. Porque, sinceramente falando, eu como empreendedor, minha família nunca comprou nada de mim, não, cara. Minha mãe não compra de mim, claro, serviço não tem como atingir, mas a sua família, seus amigos, não vão comprar nada de você. São as pessoas que você vai se conectar, que você vai conseguir vender. Porque aquelas pessoas que você conhece vão olhar sempre para você e, quem é ele agora? Quem é o Lucas? Quem é a Débora? Aquela pessoa que eu vi crescendo, aquilo lá, isso aí não dá certo não, rapaz. Isso aí não vai para frente não. Então, se tu quer empreender, você tem que se conectar com mais gente. A Débora... tá certo. A Débora quer montar uma loja, o Igor. Vamos montar para ela. Loja de quê? Eu criei um negócio. Loja virtual. Ela tem uma loja de... Qual é a loja que você tem mesmo, Débora? Eu falei isso.
Então, vamos montar um negócio para ela, ele. Vamos Bora. ver aí como é que é, vamos montar para ela. Ele já estava saindo, já estava montando uma coisa mesmo, a gente pega e monta outras coisas. Ai, mano, Mas, mas assim, cara, essa parte do empreendedorismo, é, cara, deixa eu falar, a gente já tá 1h30 de live aqui, mas tá tranquilo. Uma coisa que eu queria. Aí, ela tá vendendo. Ela tá, tá vendendo a tua loja? Hum, tá, tá bom, vou pegar isso aí, vamos ver se eu sou corretor mesmo. Aí, ó. Já monta uma Beleza. sociedade aí, Romulo. Ó. Você já vai, já cria a sociedade com a galera. Já cria um consultório barra. Bora fazer isso aí. Bora fazer isso aí. A gente já tem a especialista. Vamos. Aí, o Igor vê o nosso. Bota tudo no digital. Bora fazer isso aí, ó. Débora, vamos conversar, hein? Bora. Vamos conversar, estreitar esse laço aí, mas gente, vai dar fruto. Para quem ainda está aí nos acompanhando, o assunto era sobre empreendedorismo e virou top aí, porque a gente acaba falando. Empreendedorismo é isso, gente, é o que a gente está fazendo aqui. É conversar sobre várias coisas, compartilhar momentos, pegar a experiência um do outro, fazer disso o nosso para nos manter e se divertir, porque não adianta nada a gente ter um negócio que a gente seja escravo dele, né? Isso aqui para mim pode ser um negócio, para o Romulo pode ser um negócio, para a Débora já sai um negócio. Então, assim, empreendedorismo, para a gente resumir essa 1h30, é praticamente isso. É você se divertir no momento, curtir aquilo que você está fazendo, bater papo, fazer network, se conectar com as pessoas e as coisas acabam acontecendo. E o que acontece disso? Você acaba ajudando, empregando outras pessoas e aí as coisas vão acontecendo, né? E às vezes acontece disso, que a gente termina uma live com a chance de ter um negócio novo. Tá vendo? Então, se você tem essa mente empreendedora, você sabe que vai aproveitar qualquer oportunidade que bater a tua porta. E isso não é uma questão de você saber, é ter na tua mente. Você vai tirar um fruto de algo. Ela está vendendo, pode gerar um fruto. Então, ela está empreendendo, na verdade, né? Exato. Ela está empreendendo com vendas, ela vendeu o serviço que ela faz aí. E com certeza vai sair algo daí. Com certeza sai um negócio novo que ela gosta de fazer algo, a gente gosta de divulgar, o Rômulo gosta de fazer alguma coisa, isso que é empreender. Isso que na verdade, empreender é fazer as coisas acontecerem daquilo que você gosta, né? Enfim. Mas, Rômulo, eu tenho que dar uma saída agora. Top demais esse bate-papo, mano. Vamos marcar mais vezes. Eu mais dei risada do que falei de empreendedorismo. Mas isso é o resumo, gente. Não tem. As pessoas falam assim, gente, como que esse povo consegue falar horas e horas e horas na internet? Na verdade, é só experiência. É curtir o momento, compartilhar aquilo que você vem na cabeça e isso vai virar uma prática, né? É a mesma coisa do empreendedorismo. É uma prática. Todo dia fazendo, vira uma prática, que vira uma rotina, que vira um hábito, que vira um lifestyle, né? Então, praticamente é isso aí, mano. Agradeço pelo convite. Vamos marcar mais vezes. O próximo vai ser junto com a Débora. Para quem está assistindo aí, ó, Débora Velasco, psicóloga, que ajuda o pessoal a tirar algumas crenças aí. Pode chamar aí que ela vai fazer o trabalho bem feito, tenho certeza. O Rômulo aí, nos conectamos aqui em Alphaville, tamo junto, hein? É isso aí. E, cara, todo mundo que acompanhou aí, quero agradecer a todo mundo. Lucas, Débora, Gilcimar, pessoal que está entrando. Agradeço aí a todo mundo. Quarta-feira, queria falar, quarta-feira tem nova live, vou receber o meu amigo Leon Fares, aqui do Rio. Ele tem uma loja de produtos naturais. Então a gente vai falar sobre saúde e... saúde. Vamos falar sobre questão de alimentação, vamos falar sobre isso tudo. Já convido a todo mundo a participar. Igor, muito obrigado. Essa live aqui substituiu, mas se tornou algo muito melhor do que a gente poderia imaginar. Então,
Já fica que o convite, a Débora vai na próxima live, vai ser eu, Igor e Débora. Fechou. Já vamos marcar. Só marcar a data que eu tô lá. Então vamos marcar já a data que a gente trocou, a gente já fala em fevereiro, tá, Débora? Qual é? Dia 13? 13. Ô, Débora, já está convidada já, tá? Quer dizer, convocada, né? Convidada para tu não fugir. Tu tá convocada e é serviço militar, tá? Convocada dia 13 de fevereiro, live. Eu, tu e o Igor. Então, até lá, trate de botar conteúdo nisso aí pra gente botar se destravar. Brigadão, viu? E, olha, e quem tá aí na live, segue lá no meu perfil depois, é BY by Igor Camargo. A gente está começando um podcast também. É a mesma coisa disso aqui praticamente, só que a gente faz gravado e o Rômulo vai estar com a gente também. Para a gente compartilhar experiências, histórias, mudança de vida, falar o importante, falar um pouquinho sobre Deus, né? É algo que tem transformado a minha vida, que tem feito parte do meu dia a dia. Me ajudou a achar o caminho que eu tinha que trilhar e um propósito. Mas vamos lá, gente. Vamos compartilhar essas histórias. Ó, Debinha chegou aí, Lucas Goulart. Bastante gente chegando agora, mas vocês perderam todo o conteúdo. Agora só na próxima. E a gente vai estar fica tranquilo que eu vou deixar salvo. A live vai ficar salva. Vocês podem assistir aí no feed. Vocês podem mandar também para os seus amigos, para quem quiser ver aí. E, Débora, a gente não tem como bloquear de novo, não. Quando a gente desbloqueia, não volta atrás, não. A gente decidiu transformar. Quem transforma não dá para mudar, não. Dá para voltar, não. A gente vai transformar você agora. Já é. Mas deixa eu pedir aqui. Aí, pessoal, vamos tirar um print, né? Tira os comentários aí, ó. Tirem print aí, ó. Tirem print aí. Ó, tiraram? Peraí, vai de novo. Tirem print aí, que eu não tô tirando. Fala aí. Meu celular. Fala aí. Tira o print, marca a gente e fala assim, ó. A live mais sem noção que eu já vi desbloqueando a Débora. Volta os comentários. Calma aí, que eu tava aí em cima do botão. Calma aí, vamos tirar o print. Deixa eu tirar o print aí. Oi. Coloca aí. Tira o print e marca. A live muito louca desbloqueando a Débora. Então, pessoal, agradeço aí todo mundo. Obrigado, Igor, mais uma vez. Valeu, tamo junto. Tamo junto. Sempre. Vamos trocar aquela ideia pra gente botar pra frente lá o bagulho. Eu vou falar com a Débora, vamos botar isso aí. Já chama a Débora. Valeu, aí, vamos abrir esse consultório aí, ó. Bora. Tamo junto, pessoal. Valeu.